1 Coríntios capítulo 15, todo mundo achou? Versículo 42. Isso. Deixa abertinho aí. Irmãos, hoje é a última mensagem da série Resgate. E nós vimos nas últimas 3 semanas que esse plano de resgate de Jesus com a nossa vida, de nos resgatar do mal, nos resgatar do pecado, ele passa por 4 etapas. A primeira delas é isso aí que você falou, justificação. A segunda, regeneração, que é o nascer de novo. A terceira, santificação, que nós vimos na semana passada. E a quarta, que nós vamos ver hoje, é a única dessas 3 que ainda não aconteceu. A justificação, a regeneração e a santificação, elas estão no presente. Essa quarta etapa da salvação que nós vamos ver hoje, que é a glorificação, ela está para acontecer num futuro muito próximo, que a gente não sabe exatamente quando. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 5.000 anos. Nós não sabemos ao certo quando que isso vai acontecer. E eu já vou explicar para você por quê. Antes, para nós entendermos exatamente esse processo, a justificação é quando eu digo sim para Jesus e Ele tira toda a condenação que havia sobre a minha vida. A regeneração é quando Ele insere no meu coração uma nova natureza, uma natureza pura, a natureza de Jesus. Uma natureza que agora passa a não querer simplesmente as coisas que desagradam a Jesus, mas passa a querer as coisas que agradam a Jesus. É como se Jesus tirasse as roupas sujas e colocasse roupas novas. A terceira etapa, que é a santificação, é quando nós começamos agora a viver a nossa vida com essas novas vestes, quando nós começamos agora a caminhar neste mundo de pecado com a nossa nova natureza, cuidando para que essa nova natureza não suje, cuidando para que essa nova natureza não se torne novamente contaminada pelo pecado. E a gente viu semana passada que a santificação é um processo que vai até a volta de Jesus, porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias a gente recebe propostas, todos os dias nós fazemos escolhas que ou nos aproximam de Jesus ou nos distanciam de Jesus. E a quarta e última etapa da salvação é chamada glorificação. E ela vai acontecer no instante em que Jesus voltar e buscar toda a sua igreja, todos aqueles que são chamados pelo seu nome, todos aqueles que um dia disseram aqui: sim, Jesus, eu recebo o teu sacrifício na cruz, eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, aí sim vai acontecer essa quarta etapa e última da salvação, chamada glorificação. Você abriu 1 Coríntios aí? 15:42 diz assim: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita em um corpo espiritual. Vamos dar um salto lá para o versículo 51. Diz assim: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortal. Versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Fecha os teus olhos, Pai, continua ministrando no nosso coração, Senhor. Abre nessa noite o nosso entendimento, Jesus, e manifesta o teu poder, porque a tua palavra diz, Senhor, que o teu evangelho não é apenas palavras, mas é poder, Senhor, e nós clamamos pela manifestação do teu poder nessa noite. Toca cada vida, cada coração, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus, logo que ele ressuscitou no 3º dia, e ele foi levado aos céus, antes de ele subir aos céus,
ele deixou uma grande ordem para os discípulos, de pregar o evangelho para toda a criatura, e ele deixou uma promessa. Ele falou assim: gente, eu estou indo, mas eu voltarei. Eu vou para o céu, vou para o meu Pai, vou para a minha glória, mas eu vou voltar. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. E os discípulos repassaram essa mensagem, e foram repassando, até que chegou até nós essa mensagem, nós fomos alcançados, e cremos que Jesus vai voltar. E a Bíblia, irmãos, ela dá uma série de sinais sobre a volta de Jesus. Uma série de sinais mesmo. Se você um dia quiser, a gente pode marcar de conversar sobre isso, sobre todos os sinais que a Bíblia fala de que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E mais do que isso, de todos os sinais que a Bíblia já deu, todos os sinais, faltam assim, pouquíssimos se cumprirem. Falta basicamente Jesus dizer, eu vou, e ele vir. E a Bíblia diz que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós precisamos estar o quê? Preparados. Agora, nesse texto de Coríntios que a gente leu, Paulo estava conversando com essa igreja dessa cidade chamada Corinto, por isso Coríntios. E Paulo estava doutrinando essa igreja, ensinando essa igreja como vai acontecer a volta de Jesus. E olha o que ele diz: vai ser algo glorioso. Quando Jesus voltar, quem já morreu e morreu com Jesus, vai ressuscitar num corpo glorificado. E quem não tiver morto ainda, quem estiver vivo, se for no caso de um arrebatamento, de nós estivermos aqui, Jesus voltar, a Bíblia diz que o nosso corpo ele será transformado como que num piscar de olhos. Sabe que para muita gente talvez isso seja um conto de fadas. Para muita gente talvez isso seja algo impossível de se entender, de compreender. Mas irmãos, todos os sinais já se cumpriram. Tudo que Jesus disse que ia acontecer até que ele viesse, já se cumpriu. E Jesus está a ponto de romper os céus para vir buscar a sua igreja. E aí vai acontecer algo muito poderoso. Como eu disse, se Jesus voltar ainda antes de nós morrermos, vamos considerar essa hipótese, nós teremos o nosso corpo totalmente transformado. E aí começa uma nova era, e eu não quero entrar nesse profundo do Apocalipse, porque não é o foco nessa noite, mas só para nós entendermos o contexto dessa volta de Jesus, começa um novo tempo em que aqueles que foram justificados, regenerados, estavam caminhando em santidade, recebem agora um novo corpo totalmente livre do pecado. Lembra que eu disse para você semana passada? Enquanto nós estivermos na face da terra, até que a gente morra, ou até que Jesus volte, nós vamos lutar todos os dias com o pecado. Não vai ter um dia que a gente vai poder dormir e dizer assim, não pequei hoje. E como eu disse dias atrás, se um dia você disser isso, tome cuidado que a coisa está feia pro teu lado. Você já nem percebe que está pecando mais. Porque todos os dias a gente luta com o pecado. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, haverá um rompimento total de toda a natureza pecaminosa. E aí a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo. Como será esse novo corpo? A gente tem que esperar para ver. Não sei se vai ser nesse formato que a gente tem hoje, não sei se a gente vai ter essa configuração de corpo assim com braços, pernas. O fato é que a Bíblia diz que nós seremos transformados num corpo espiritual, e onde havia tristeza haverá alegria, onde haveria choro haverá sorriso, onde havia dor haverá tranquilidade, paz, porque nós estaremos agora livres do pecado que causa tudo isso. E aí partiremos para uma eternidade, morando com Jesus para sempre, nesse estado de glorificação. Então não pense, gente, que a salvação vai te alcançar aqui na terra e vai te fazer um ser perfeito. Aceitei a Jesus, agora eu nem ando mais, eu levito, de tão santo que eu sou. Não existe. Nós estamos num processo de sermos santificados e preparados por Ele. Agora, quando Ele nos buscar, ou quando nós tombarmos nessa vida, nessa terra, nós estaremos com Ele para sempre. E essa palavra para sempre é tão difícil de nós entendermos, porque na nossa concepção humana, tudo tem um começo, um meio e um fim. É inconcebível para nós alguma coisa ser para sempre.
E alguém uma vez ilustrou a eternidade da seguinte forma: imagine uma grande rocha do tamanho da cidade de Joinville. E uma vez por ano, vem um passarinho e dá uma bicada nessa rocha. Uma vez por ano ele vem e dá uma bicada. Quando essa rocha for totalmente destruída pela bicada desse passarinho que vem uma vez por ano, ali será apenas o princípio da eternidade. Que tempão. E assim será. Só que será uma eternidade agora não mais lutando contra o pecado, não mais numa natureza suja, numa natureza que nos causa dor, não mais em meio à doença, em meio a tristezas, em meio a aflições, mas uma eternidade aos pés de Jesus. Aí você diz, mas o que tem de bom fazer lá no céu? É tempo, né? Eternidade lá no céu, vou fazer o que de bom lá? O que tem? Irmãos, a Bíblia descreve o céu como um lugar perfeito, como um lugar lindo, como um lugar... A Bíblia retrata isso, em que há ruas de ouro, em que há... Nossa, irmão, pensa na cidade mais perfeita que existe, é muito melhor do que isso. Pensa num contexto de cidade assim, ó, sem corrupção. Pensa num contexto de cidade em que tudo funciona. Assim será a nossa morada com Jesus. E o principal, nós teremos a presença dele conosco todos os dias. Todos os dias. Eu quero que vocês me visitem lá no céu, tá, irmãos? Eu quero que um dia vocês batam na minha casa lá no céu. Acho que eu vou ter uma casa lá. E quero que vocês digam, olha, Rafa, aquela vez tu pregou e aqui a gente está junto agora. E eu vou fazer uma festa com você lá na minha casa no céu. Vamos convidar os anjos, vamos fazer uma festa linda, porque nós estaremos juntos lá, amém? Amém. Isso é lindo demais, irmãos. Agora é muito pouco pregado hoje sobre a volta de Jesus. É muito pouco pregado. Muita gente acha que aceitar a Jesus é apenas uma garantia de bênçãos nessa terra. Muita gente acha que aceitar a Jesus e a salvação, ela vem apenas para nos abençoar nesse tempo que nós estamos aqui. Mas isso não é verdade. Jesus morreu por nós, por um propósito muito maior. E hoje a gente vive como se Jesus nunca fosse voltar. A gente muitas vezes está tão preocupado com as coisas que a gente tem que conquistar aqui, com as coisas que a gente tem que fazer aqui, muitas vezes com bens materiais, com coisas que são perecíveis, que com o tempo vão se acabar, e a gente esquece de cuidar daquilo que será eterno. Isso fala de cuidar do nosso coração todos os dias, de estarmos preparados. Se Jesus voltar agora, assim, ó, no meio do culto, você está preparado? Talvez você diga, depois de um louvor desse, glória a Deus, pode voltar aqui, Jesus. Agora eu te pergunto, se Jesus voltar numa segunda-feira, uma terça-feira, terça, ali por 6 horas da tarde, que você já esqueceu a pregação de domingo, você já está... E aí? Se Jesus voltar numa sexta-noite, você está ali se preparando para o fim de semana, e aí? A gente não sabe quando vai ser. Mas irmãos, eu estou aqui para trazer uma mensagem de esperança a você nessa noite. Jesus vai voltar. E essa é a mais bendita promessa que possa existir para nós, irmãos. Nós estamos aqui numa vida, irmãos, que é passageira. Tudo que está acontecendo aqui é temporal. Porque a eternidade é o que vai acontecer quando este mundo acabar e nós formos glorificados junto com Jesus. Aí você diz, tá bom, já entendi, vai ser maravilhoso lá no céu, mas enquanto isso, o que eu vou fazer aqui? Abre sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Enquanto isso, sabe o que a gente faz? A gente se firma nessa esperança de que Jesus vai voltar, e a gente, diante das situações que essa vida nos apresentar, a gente se posiciona nessa esperança, dizendo, olha, pode vir a aflição que vier, eu tenho uma esperança firme de que Jesus vai voltar. Jesus vai me buscar e nós vamos morar juntos no céu. Irmãos, isso não é um conto de fadas, irmãos.
E como eu queria ter poder de colocar isso na sua cabeça, mas eu sei que o Espírito Santo é quem convence, e Ele está convencendo seu coração nessa noite disso. Jesus Cristo morreu para nos salvar, e essa salvação fala de uma vida eterna ao lado dele. Fala de uma vida eterna nesse lugar perfeito que Ele está preparando para nós. Então, enquanto isso, sabe o que nós temos que fazer? Nos pendurarmos nessa esperança de que Jesus vai voltar e nos mantermos fiéis até que Ele venha. Sabe qual é o segundo ponto que a gente tem que fazer? Entender que tudo que está acontecendo aqui, irmãos, é temporal. Tem doença? Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Tem tristeza? Acontece. Não está tudo exatamente como você queria que estivesse? Paciência. Mas, irmão, é passageiro isso aqui, irmão. Isso aqui vai passar. A nossa vida aqui é só uma rodoviária, um aeroporto. É só um lugar de passagem que vai nos conduzir ao nosso destino final. Nós não estamos aqui para ficar aqui. Fica tranquilo, irmão. Descansa no Senhor. Olha só, a gente pode colocar na tela 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Não precisa abrir. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Diz assim, olha só, irmãos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, quero dar uma pausa aqui, talvez você diga, mas o meu não é leve, muito menos momentâneo. Irmão, quem falou isso aqui tinha acabado de ser preso, passou por naufrágio, foi picado por cobra, teve que fugir porque estava apanhando nas cidades. O apóstolo Paulo falou isso. Depois de passar por tudo isso, olha o que ele fala. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha o que Paulo estava dizendo, tudo isso que a gente enxerga hoje, esse cenário de muitas vezes corrupção, e aqui não falo corrupção na economia do país, corrupção moral nas pessoas, na família, esse cenário de tristeza, de dor, cada notícia ruim que a gente recebe, pai matando filho, filho matando pai, assassinato todo dia, desastres naturais, esse desequilíbrio na natureza. Tudo isso é passageiro, tudo isso que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê, e isso fala de fé, de crer que Jesus está preparando um lugar, isso que nós não vemos, isso é eterno. E esses problemas e situações que nós passamos aqui, Paulo diz no versículo 17 que produzem em nós um peso de glória eterno. Por isso, quando Jesus voltar, nós seremos glorificados, porque isso que estamos vivendo hoje está produzindo lá na frente um peso de glória para todos nós. Irmão, se eu fosse você, já estava aplaudindo o Senhor, já estava fazendo um barulho, porque isso é promessa de Deus para nós. Até que Jesus venha, nós temos 2 grandes desafios, meus irmãos. O primeiro deles está lá em 2 Timóteo. Abra comigo rapidinho lá. Já estamos concluindo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos ler de novo, o que diz aí? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O primeiro desafio que nós temos até Jesus voltar: guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé, dia após dia. Reafirmar isso para nós e para Deus todos os dias. Dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te amo, Jesus. Obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado, Jesus, por me dar a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque realmente eu estava preso no pecado. Eu tinha uma condenação de morte. Mas obrigado porque o Senhor um dia se entregou por mim, Jesus. E eu declaro que eu creio em Ti. Guardar a fé. Todos os dias, diante dos problemas, das situações, como Paulo disse, não desanimar, mas guardar a fé. Dizer: olha, estou passando por isso aqui, mas eu creio que tem uma glória lá na frente me esperando, uma glória eterna chamada salvação, vida eterna com Jesus. E guardar a fé, sabe, irmãos? É tão triste quando a gente vê assim, o irmão está bem na igreja, está firme, está feliz, está crescendo com Deus. Aí vem um problema, irmão,
eu não sei se realmente Deus existe, sabe, pastor? Por quê? Porque não sabe guardar a fé. Enquanto está tudo bem, a fé está bem. Mas quando deu um problema, deu uma situação, a fé já balança, a fé já... Irmãos, Paulo fala, ei, eu guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu tive problema, passei por tudo que vocês imaginam, mas eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Guardei, até o último dia. É isso que nós vamos apresentar para o Senhor no último dia, irmãos. A nossa fé. Porque a gente é salvo pela... Tem gente que diz assim, ó, eu sou muito bom. Eu tenho um bom caráter, eu faço boas ações, eu ajudo as pessoas. Irmãos, tudo isso é muito bom. Mas o que nos salva é a fé. A gente faz boas ações não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Eu falei isso no primeiro dia, né? A mudança de atitude, ela é uma consequência da salvação e não a causa da salvação. Nós precisamos guardar firme a nossa fé, irmãos. Crer realmente no Senhor. Crer que Ele é fiel. Crer que Ele é poderoso. E guardar a fé. Ser fiel ao Senhor até o fim. Até o último dia. E o segundo desafio, irmãos, está lá em Marcos 16, capítulo 15. Abra comigo. Está lá na tela, vamos ler juntos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Além de guardar a fé, eu preciso contar para um máximo de pessoas que eu puder, irmãos, essa notícia de que existe salvação, de que Jesus se entregou por nós. Imagina, irmãos, que, vamos supor assim, ó, vamos imaginar uma situação aqui, que a Terra está ameaçada de um grande meteoro. De um grande meteoro atingir a Terra. Está repreendido em nome de Jesus, mas vamos só imaginar essa situação aí. E aí, você descobre um caminho para se salvar disso aí. E esse caminho não é limitado. Quanto mais pessoas você conseguir salvar, melhor. Você não acha que seria muito egoísmo da sua parte você ir sozinho para esse caminho e deixar que os teus parentes morram no meteoro, deixar que os teus amigos morram no meteoro? Não seria muito egoísmo isso? Pois é isso que nós fazemos quando nós não falamos de Jesus para as pessoas. Jesus disse: gente, falem do evangelho. E evangelho significa boas notícias. Contem para todo mundo que eu morri por vocês, que eu trouxe a salvação, que existe um caminho para a salvação chamado Jesus. Falem para todo mundo. Falem, contem. Tragam o máximo de pessoas que vocês conseguirem trazer para esse caminho, porque a salvação está em Jesus. Então, além de guardar a nossa fé, irmãos, até que Jesus venha e nós sejamos glorificados, nós precisamos falar dele. Da maneira que você quiser, irmão. Seja pregando, seja por um WhatsApp, seja principalmente pelo seu testemunho. Contar para as pessoas que Jesus fez algo na sua vida e que Jesus te salvou. Irmãos, isso precisa trazer alegria para nós. Isso precisa ser a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa. Jesus está voltando e pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente não sabe quando. Mas o que a gente sabe é que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E essa é a maior de todas as promessas que existem na Bíblia. Jesus vai voltar. E para encerrar, consta, coloca na tela por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, o autor de Hebreus nos dá mais um conselho para nós caminharmos essa vida até que sejamos glorificados. Olha lá o que diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, olha o que o autor desse texto está dizendo para nós. Gente, a nossa vida ela é como uma corrida, e nós precisamos correr essa corrida com perseverança, com os olhos em Jesus. Com os olhos em Jesus em todo momento, sabendo que Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele vai voltar para nos buscar. Está difícil aqui na terra, eu sei que pode estar muito difícil, como também pode estar tudo bem na sua vida, e glória a Deus por isso. Mas nas duas condições, tudo bem ou tudo mal, os nossos olhos precisam estar colocados em Jesus.
E nós correndo essa perseverança, essa corrida todos os dias. Perceba que no outro versículo que a gente leu e nesse aqui, a vida cristã ela é comparada a uma grande corrida. E nós estamos correndo. Nós estamos correndo. E vamos correr até o final. Vamos guardar a nossa fé. E um dia, quando Jesus voltar, eu quero ver todos vocês lá em cima, irmãos, para a gente fazer uma grande festa aos pés do Senhor. Amém? Essa é a quarta etapa da salvação. E assim ela será consumada, se nós podemos assim dizer, executada por completo na nossa vida, quando nós estivermos para sempre com Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar.